Olá, e graça e paz, amigos aí de nossas redes sociais, né? Facebook, YouTube, Instagram. Com muito prazer, com muita alegria que nós retornamos aqui para mais uma gravação aqui, uma live, né? Sobre as Sagradas Escrituras, sobre a Palavra de Deus. Que bom começar a segunda-feira com ânimo, com entusiasmo e nos alimentando das Sagradas Escrituras. Ok? Eu quero falar numa temática que diz o seguinte: quem tem chamado não desiste dos seus sonhos, tá? Eu vou repetir: quem tem chamado não desiste dos seus sonhos. E essa mensagem ela está baseada em Gênesis capítulo 39. E a gente não vai ler todos os versículos, apenas aqueles que referendam os nossos tópicos, apenas aqueles que nos dão base, tá? Nós vamos falar aqui sobre José, né? E antes de ler, eu gostaria de introduzir da seguinte forma: nós conhecemos a história de José, né? José, que Deus revelou aquele sonho que os feixes dos seus irmãos, né, se dobravam sobre o dele as luas e as estrelas. O entendimento é o seguinte, que a sua família iria se render aos pés de José. Mas o que aconteceu? Por incrível que pareça, os irmãos de José não aceitaram a revelação deste sonho, né? Criaram ódio, criaram inveja da vida de José. Por quê? Porque o ódio é sentir tristeza pelo êxito e pelo sucesso de outro. Então, na verdade, eles resolveram matar José, né? Mas, pela misericórdia de Deus, alguém criou a ideia de jogá-lo numa cova, tá? Depois de sair, José foi vendido a uma caravana de midianitas. E aí, logo depois, Potifar comprou José. E aí, no capítulo 39, logicamente que aqui nós não temos como abordar tudo, né? E nós queremos fazer essa mensagem, essa pequena mensagem, em duas partes. Sempre nós fazemos assim, tá? Então, Gênesis capítulo 39, versículo 1 diz o seguinte: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio ser honesto, próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Deixa eu repetir aqui o nosso tema que diz: quem tem chamado não desiste dos seus sonhos, tá? Então veja só, uma frase que você já ouviu, quero dizer algumas coisas sobre sonho. Quem sonha pode até não chegar no lugar que sonha, mas vai chegar em algum lugar, tá? A segunda coisa que nós precisamos prestar atenção é que o sonho ele pode ser compartilhado, sim, ele pode ser compartilhado. Mas ele deve ser compartilhado na pessoa ou nas pessoas que têm a mesma visão que você. Porque se você compartilhar com alguém que não sonha com você, isso pode ter um efeito contrário, um efeito reboque, isso pode ser motivo de perseguição para você, tá? E você pergunta: mas pastor, se José era tão novo, por que Deus compartilhou e revelou os seus sonhos? Veja só, não tem hora para o chamado, tá? Não tem hora para o chamado. Então, nós temos um Deus que é soberano, que conhece todas as coisas. Então, hora para o chamado não tem. Agora, a aprovação desse chamado é que existem algumas coisas importantes para acontecer. Entre o chamado e a aprovação desse chamado tem a aprovação, tá? E na aprovação você vai ter que enfrentar dificuldades e isso, olhando positivamente, essas provações elas vão lhe
fortalecer. Por exemplo, José era o queridinho do papai, era um jovem que precisava aprender muito na vida, por isso ele teve que enfrentar as adversidades da vida para amadurecer. Tá? Outra coisa que você precisa prestar atenção é que se Deus revelou um sonho, se foi Deus que revelou o sonho, ele vai lhe dar condições de interpretar. Fique calmo, fique tranquilo, se você tem convicção que foi Deus que revelou, ele é capaz de dar a interpretação. Ok? Por quê? Porque um sonho revelado também, ele não significa que deva ser compartilhado. Essa que é a verdade, tá? Não significa que deva ser logo compartilhado. E José compartilhou e aí teve que sofrer as consequências, tá? Então, agora eu quero entrar mais diretamente na mensagem. Quais as características, quais as evidências de uma pessoa que tem um chamado, tá? E que não desiste dos seus sonhos? Primeiro, é que Deus é com ele. Se você for ler aqui o versículo 2 do 39, diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Então, quem tem chamado e não desiste, tem a companhia de Deus, tem a presença de Deus. A primeira coisa que nós precisamos aprender aqui é que ele tem a companhia de Deus. E ele não pode sair dos caminhos de Deus e ele não pode desprezar essa companhia do Senhor. Por quê? Porque é a coisa mais importante que nós temos que preservar. Onde José estava, Deus era com ele. Por quê? Porque José era aquele jovem íntegro, obediente, fiel e temente a Deus. Aqui está uma grande diferença para que nós possamos ter êxito na vida, tá? Então, versículo 3 diz assim, ó: vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, tá? Em suas mãos. A segunda coisa que eu quero colocar aqui para vocês sobre quem é que tem chamado na vida é que é perceptível a presença de Deus nesta vida, neste que tem um chamado, tá? Então a Bíblia diz que Potifar viu que o Senhor era com ele. Espera aí, Potifar era um homem rico, né? Potifar era um oficial de Faraó, mas ele viu em José que existia algo diferente naquele jovem, tá? Então, às vezes as pessoas ficam muito presas a um dom, entendeu? E não descobrem a importância do caráter que se tem. José era um homem de caráter. Então ele observou que tinha algo diferente, porque tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Tudo que José fazia, o Senhor confirmava, o Senhor fazia abundar, multiplicava. Então, que tem um chamado segundo, é perceptível a presença de Deus na sua vida, tá? Então, o negócio é esse que você diz que tem um chamado, parece assim que não tem um compromisso com Deus, não é uma pessoa de oração, uma pessoa de jejum, não é alguém que estuda a palavra, não é alguém que, na verdade, demonstra compromisso com ele, tá? Um abraço para o Jaime Viana aí, que Deus abençoe poderosamente, tá? Mas vamos continuar. Antes de dizer o terceiro passo aqui, eu quero ler o versículo 4 e 5, que diz o seguinte: e logrou José perante ele a quem servia e o pôs por mordomo de sua casa, ele passou as mãos tudo o que tinha. Presta atenção que antes de eu dizer o terceiro tópico aqui, quero chamar a sua atenção para duas coisas importantes. Antes de ser mordomo, antes de ser administrador, José servia Potifar. Com muita dedicação, com muita determinação e com muito amor, José servia Potifar. Aqui é que está a diferença.
Tem pessoas que não querem servir. Tem pessoas que o título de servo não agrada, não lhe faz bem. Não é isso que ele procura. Então tá difícil, meu querido, você galgar alguma coisa no reino de Deus, no ministério espiritual, se você não começa tendo uma atitude de servo. Porque o servo, ele não faz a sua vontade. Até Jesus, a Bíblia diz que o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em prol de muitos, tá? Primeiro ele foi servo, depois para ser mordomo. Mas vamos ler o 5 para a gente falar sobre o nosso tópico. 5. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Tá? Veja só, quem tem um chamado, quem não desiste dos seus sonhos, terceiro, ele é um abençoador aonde está, tá? A gente tem que parar um pouco com aquela mentalidade de que eu preciso ser abençoado, de que eu preciso receber. A Bíblia diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós precisamos, se nós temos Cristo na vida e um compromisso com Ele, nós temos que começar a ter uma mentalidade de abençoador, tá? E a bênção do Senhor era com José, e por isso que por causa de José, Deus abençoou a casa de Potifar. Ou seja, através da figura, do caráter, da personalidade, do compromisso que José tinha com Deus, essa bênção, ela respingava na casa de Potifar. Estava sobre tudo que ele tinha, tanto em casa como no campo. Veja só, meu querido, isso não mexe com você, isso não fala com você. Como é super importante a gente manter a nossa fidelidade a Deus, manter o nosso compromisso com Deus, porque sendo assim, entendeu? Sendo assim, a gente vai crescer muito e crescer muito espiritualmente, tá? Então, a bênção de Deus era sobre José, porque ele tinha um chamado e ele honrava esse chamado. Onde ele estava, ele fazia a diferença, tá? Quarto e último lugar, no versículo 6, diz assim, Potifar tudo confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência, tá? Em quarto lugar, fidelidade ao chamado gera credibilidade. Porque quem entende o chamado passa a ser uma pessoa salva, uma pessoa santa, uma pessoa compromissada, uma pessoa em que seus olhos estão em Deus, uma pessoa que tem uma visão cristocêntrica. Cristo é o centro de tudo. E ele está ali para propagar o nome de Cristo, daquele que é Senhor, daquele que é o autor e consumador da sua salvação. Tá? Então, a fidelidade ao chamado gera credibilidade. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José. Sabe como Deus faz coisas extraordinárias para aqueles que não negociam a fidelidade com Deus, para aqueles que não negociam princípios com Deus, né? Para aquele que se mantém firme no caminho sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. A tranquilidade de Potifar era tão grande que a Bíblia diz que de nada sabia, somente do pão que se alimentava. Sabe, isso enche os nossos olhos de alegria, enche os nossos olhos de felicidade, entendeu? Enche os nossos olhos de motivação, quando nós, além de José, quando nós encontramos pessoa dessa qualidade, dessa virtude, desse caráter. É isso que o Evangelho está precisando nos últimos dias, nessa sociedade corrompida, onde não acredita no Evangelho, não acredita na mensagem do Senhor. Por quê?
porque já não há coerência entre a pregação e a prática, entre a mensagem e a vida dos pregadores, a vida de certos irmãos, a vida de certos cristãos, e nós precisamos parar para pensar. Às vezes alguém se exalta tanto com o chamado que tem, né? Chamado é uma coisa, ser reconhecido no ministério é outra. Depois a gente grava um vídeo para explicar isso aqui. Que se esquece de que ainda está na terra. E enquanto nós estivermos aqui na terra, o negócio da igreja é ganhar alma. E precisa se cumprir o ide de Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, diz Mateus 28, 19 e 20. Sabe, querido, é muito importante você descobrir o seu chamado, descobrir o seu dom. E é muito importante também você saber aonde você está e o que é que você está fazendo com aquilo que Deus entregou nas suas mãos. As coisas espirituais, elas são muito preciosas e elas precisam ser guardadas até interiormente, né? Com muito carinho, né? Com muito zelo. Essa palavra principal, as coisas de Deus, ela tem que ser feita com muito zelo. José era um homem fiel, era um homem zeloso, era um homem de caráter. Por isso ele fez a diferença para uma geração e Deus o levou a lugares altos. Muito bem, querido, nós iremos ficar por aqui. Mas guarde no seu coração essa palavra, essa mensagem, essa aplicação de que se você quiser fazer a diferença, você tem que se espelhar nesses ensinamentos baseado nas Sagradas Escrituras. Ok? Um forte abraço, fica com Deus, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar pelas vidas que irão, ó Deus, ver essa live gravada, Pai, que só a Tua palavra, só o Teu Espírito pode convencer o homem, só a Tua palavra pode transformar a vida. Nós o abençoamos, nós colocamos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Tenha um dia e uma semana abençoada e fique com Deus.